Só um minutinho, Tarcísio. Pronto. Pronto, Perfeitamente. Agora está gravando. isso. Então eu vou pedir, né? A gente declara a nossa assembleia aberta aí, com mais de 40 colegas presentes, e eu vou pedir ao nosso jurídico que faça a leitura aí da ata, do edital. Boa noite, presidente. Agora, dando seguimento à sua determinação, vamos lá. Sindicato dos Mestres do Estado da Paraíba. Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Mestres do Estado da Paraíba, CIMED-DB. Pelo presente edital, o Sindicato dos Mestres do Estado da Paraíba, CIMED-DB, inscrito no CNPJ, número tal, através de seu representante legal, Dr. Tarcísio Campos Saraiva de Andrade, com o endereço já constante aí na tela para todos, vem por meio deste convocar os médicos que são empregados da Fundação de Gestão em Saúde, PB Saúde, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada de forma telepresencial no dia de hoje, dia 9 de 10 de 2025, através da plataforma Google Meet, às 19 horas em primeira convocação e às 19h30 em segunda convocação, com o coro dos presentes para deliberar a seguinte ordem do dia. Pauta: deliberação para tratar da recusa da direção da PB Saúde em assinar o ACT acordado entre a Fundação e o Sindicato dos Mestres da Paraíba. 2. Deliberação e votação para discutir a paralisação de advertência caso o ACT não seja assinado de forma que foi acordada. 3. Deliberação e votação para encaminhar para indicativa de greve em relação à recusa de negociar com a categoria profissional. E 4. Outras deliberações. A observação que temos é que o link da GE, ele já foi disponibilizado no dia de hoje nas nossas redes sociais, e aí todos estão agora aqui tendo acesso tranquilamente à Assembleia. João Pessoa, 6 de outubro de 2025. Tarcísio Campos Saraiva de Andrade, presidente do Sindicato dos Mestres da Paraíba. Obrigado, Adilson, né? Então a gente segue. Eu queria saudar todos os presentes, os diretores, Fernando Melo, nosso secretário-geral também está presente na Assembleia, a Raquel, Dalman, Jocemir, né? E demais diretores presentes, nosso jurídico, nosso secretário, nosso gerente administrativo, Otávio, que está coordenando a nossa Assembleia. Há previsão de que a gente gaste aqui 1h30 no máximo, né? Para que a gente possa vencer os pontos e debatê-los. Então, a gente, sem mais delongas, a gente vai fazer uma apresentação breve, rápida, de 10 slides. Eu vou pedir para o Otávio colocar a apresentação, slide. Otávio, para a gente atualizar todo mundo e deixar, né, todo mundo a par, e aí depois a gente vai fazer o debate sobre essa questão da PB Saúde e elencar basicamente o ponto principal, que é a questão dos plantões, já que os outros pontos praticamente todos foram vencidos, né? E aí nós vamos agora para a apresentação. Então, pode passar. Só um minutinho, doutor Tarcísio. Eu vou pedir a ajuda de Adilson e a sua, que tem muita gente querendo entrar na reunião, só que eu não consigo apresentar e, ao mesmo tempo, aprovar o pessoal. Então, eu vou pedir a ajuda aqui de Adilson, nosso jurídico. Manda para o secretário-geral, Ele não está Fernando. presente ainda, não. Fernando não está presente ainda, não. Fernando não está presente, não? Não. Tá, acho que é porque ele não está no... Adilson, se você estiver no computador e puder fazer isso, porque eu estou no celular. No celular eu acho que eu não consigo ficar passando a apresentação. Pronto, vamos lá. Pode iniciar. Beleza. Então, assim, eu queria colocar essas três preliminares para deixar bem fundamentado. A prioridade aos associados do CIMED-PB. O CIMED representa toda a categoria, né? E então, tudo que está previsto dentro da lei é para todos, mas o objetivo, né, do acordo coletivo de trabalho é justamente com a prioridade dos associados. Por isso que a gente pede que todo mundo se associe ao sindicato, para que a gente todos tenham todos os direitos que a gente está, né, que foram negociados nesse acordo coletivo de trabalho.
destacar aí que a nossa categoria ela é extremamente forte, a gente tem uma capacidade muito grande de mobilização, mas vai depender muito, né, da nossa união, da determinação e da organização. Por isso que o Sindicato dos Médicos é o instrumento para organizar a categoria. E dizer que o ACT é justamente isso, é um acordo coletivo, né, que tem força de lei. Então, na reforma trabalhista determinou que o que a gente acordar, né, com a empresa, com a PB Saúde, ela passa a ter uma força de lei prevalecendo, inclusive, sobre o legislado. Então, tudo pode acontecer, né, dentro do acordo, principalmente com os ganhos, que a gente possa ter ganhos nesse acordo. Por isso que a gente consegue aí a licença maternidade maior do que é previsto na CLT, porque isso tudo é negociado. Aumento do número de dias do auxílio paternidade, valor de hora extraordinárias majorada a mais, questão do plantão finais de semana, ano novo, né, Natal. Então, tem muita coisa que a gente pode negociar dentro do ACT e isso passa a valer, né, sem poder ser questionado aí do ponto de vista da legislação, né? Então, os acordos coletivos de trabalho, ele tem esse poder, né, dentro da legislação trabalhista. O próximo, só para fazer essa avaliação da conjuntura melhor, a gente tem que lembrar que essas negociações elas começaram no meados de junho de 2024. Lembro bem de uma assembleia que teve no Metropolitano à noite, né? O sindicato foi presencial, inclusive, essa assembleia lá no Metropolitano em dezembro de 2024, e que a gente avançou bastante, né? Praticamente fechando toda a minuta. Mas aí, infelizmente, com mudanças de superintendente, né, problemas da direção da própria PB Saúde, que ficou, em alguns momentos, vagos, mas com a chegada do Dr. Johnny, em 25 de setembro de 2025, aí essa data está errada, né? Leia-se aí 25 de setembro de 2025, que foi agora, a gente conseguiu, né? Todo mundo acompanhou na mídia do CIMERI, na mídia do PB Saúde, estava lá no Instagram deles também. Aquela reunião com a presença também de outras pessoas, né? Do jurídico deles, do administrativo deles, né? Pelo sindicato estava Fernando, acho que a Raquel também estava, Adilson. Foi anunciado o acordo, né? Ou seja, a gente venceu os pontos todos lá naquela reunião e praticamente fechou. Depois teve a participação dele no podcast, faltando apenas a assinatura. E gerou uma angústia, um estresse muito grande, com razão de todos os colegas médicos, porque quanto mais tempo passa, você não consegue aproveitar os direitos que estão garantidos ali no ACT. E, para nossa surpresa, na semana que passou, houve um retrocesso, né, com mudança substancial na questão da cláusula negociada, que havia sido negociada por muito tempo, né, com relação à quantidade de plantões, né? E isso aí, vamos dizer assim, gerou, né, uma certa revolta, eu posso dizer assim, dentro do próprio sindicato dos médicos. Nós inclusive, entramos com um pedido de mediação, né? O nosso jurídico atuou rapidamente e entramos com um pedido de mediação no Tribunal de Justiça do Trabalho aqui, né? Que inclusive hoje saiu a data dessa mediação. Então, é uma coisa nova que vocês estão sabendo agora. Essa mediação ela foi concedida, mas só que a data que está marcada da mediação é 10 de novembro. É a data que o tribunal vai chamar as partes, ou bilateralmente, às vezes ele costuma chamar as duas, né, nós e a PB Saúde, para tentar mediar ali e resolver um problema que está causando um impasse. É uma tentativa de mediação.
mas já avisando que quando não tem acordo, o tribunal também não resolve nada. Eles só tentam mediar para convencer as partes a cederem, né, cada um a ceder um pouco para tentar chegar num acordo que atenda a todos. Então, é uma forma a mais de negociação. E está marcada para o dia 10 de novembro. O próximo ponto central da discordância de essa negociação que aconteceu na semana passada foi justamente a PB Saúde. Ela não aceitou incluir, né, escrever no acordo coletivo de trabalho o número máximo de plantões por jornada, conforme a gente tinha colocado na nossa minuta anterior, que tinha sido apresentada, tinha sido acordada, mas eles fizeram uma reavaliação e acharam que o que a gente colocasse ali poderia gerar, dentro das outras categorias, né? E aí, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, administrativos, todos os outros trabalhadores da PB Saúde iriam questioná-los com relação a esse benefício que os médicos estavam tendo, porque nós daríamos, principalmente naquelas jornadas maiores, 36, 40, 44 horas, um número significativamente menor do que as outras categorias. E isso eles disseram: a gente não pode colocar escrito, mas apresentaram a contraproposta da gestão, que era de realizar uma portaria interna assinada pelo superintendente, Dr. John, aceitando, né, e concordando com a tabela que a gente tinha discriminado. Eles aceitaram fazer essa portaria. Médicos que vão fazer 24 horas só darão 8 plantões médicos, ou seja, é uma portaria só ou várias portarias dentro do, mas assim, estaria escrito e assinado. Essa mudança, ela compromete, sem dúvida, a questão da força legal do acordo, porque não estando no ACT, não tem força de lei, como eu expliquei anteriormente. E isso oferece risco para a categoria, mas resolve a situação do ACT para todos os outros pontos. Todos os outros pontos, licença maternidade, aumento do dia da licença paternidade, todos os outros benefícios concedidos dentro do ACT, que eu já vou pedir para a Dilson depois relacioná-los aí, né? Tudo isso a gente garantiria. Apenas isso ficaria dentro de uma portaria. Lembrando que em 2011 houve esse mesmo problema com os médicos do Estado, ligado à SES. O secretário à época era Valdson. Valdson, então, resolveu através de uma portaria. Josemir, você quer intervir? Pode Sim, falar. presidente. Eu queria só fazer um adendo. Eu não me, eu, a despeito de ter participado da reunião, tem um detalhe que eu não me recordo. Se a proposta de emissão da portaria partiu deles ou se foi nós quem pedimos. Eu acho que foram eles mesmo que ofereceram, né? Foram eles. Foi a contraposição da gestão. Foram eles Exato. que apresentaram, né, para resolver essa questão desse impasse, que a gente não aceitou, né, no primeiro momento. Mas, assim, eles vieram com esse adendo na proposta. Então, como eu estava colocando, em 2011, o Valdson fez uma portaria que está valendo até hoje para os médicos do Estado com relação à quantidade de plantões que os médicos do Estado fazem, né? E todo mundo sabe que a grande maioria é uma jornada de 20 horas lá, então os médicos acabam fazendo apenas 6 plantões e os outros eles ganham, né? Como se fossem plantões extras. Bom, o próximo. Então, o impasse é esse, né, gente? A nossa proposta para a cláusula 13, que foi a dos plantões, né, vai estar apresentado que eles não concordaram com o que a gente sugeriu na minuta, que foi justamente isso: limite diário, limite semanal, quantidade máxima de plantões mês, né? Aí pode passar o próximo.
Aí seriam essas as quantidades de plantões máximas que a gente estava propondo dentro da minuta, que eles acham que isso aqui não pode constar no ACT, porque trariam muitos problemas para eles, né? Mas isso seria colocado numa portaria da forma como está aí: 8 plantões para quem faz 24, 10 plantões para 30, 12 para 36, 13 para 40 semanais, e ainda tem as jornadas. O próximo, pode passar. Então, tudo discriminado, a gente colocou dessa forma que está aqui no ACT, né, que foi muito tempo negociada por eles. No próximo. E aí chega no impasse que a gente vai iniciar daqui a pouco o debate. Cenário A: aceitar a proposta da PB Saúde em retirar do ACT o número de plantões, aceitar a portaria interna assinada pelo superintendente, tem uma menor força legal e proteção reduzida. Cenário B: exigir a inclusão do ACT conforme o negociado, assumir um compromisso, a categoria, todos vocês, os 55 que estão aqui junto com o sindicato, assumir um compromisso de enfrentamento, com mobilizações, paralisações e possível greve. O próximo. Então, são esses dois cenários. Consequência do enfrentamento: todo mundo tem que estar consciente disso. Porque não é só dizer assim, eu quero uma greve, que a coisa melhor que tem, a coisa mais fácil que tem para um movimento sindical e para um sindicalista é fazer uma greve. Você entrar numa greve é a coisa mais fácil. Você vai lá para a Assembleia, levanta a mão, deliberou a greve. Mas Aí conduzir a da greve, greve, conduzir a um movimento é muito difícil. E o que é pior, é sair do movimento sem perdas, sem sair pior do que entrou, como diz a história. Então, a gente tem que ter toda essa consciência. Vocês têm que ter toda essa consciência. Porque não sou eu que vou decidir, não sou eu que vou votar aqui. Ônus financeiro: dias de paralisação, paralisados serão descontados do salário, né? Isso já é causa garantida. A lei não reconhece os dias É parados como dias constitucional já. trabalhados. É constitucional. Exatamente. O desconto é constitucional. Os riscos jurídicos, né, de possibilidade de decisões judiciais contrárias ao nosso movimento, que a gente sabe que a justiça ela vê a questão da saúde com muita dificuldade, né? Fazer uma greve, não, tem que manter 60%, 70% de todo o quantitativo de trabalhador. Acabou a greve, né? Pressão da mídia: todo mundo sabe que a mídia vai para o lado que tem mais sensibilidade. E aí a população é quem vai ser prejudicada, né? Os médicos não têm coração e tudo mais. Necessidade de união, e aí é a grande força que a gente tem, que eu acho que se a gente estiver unido, a gente chega lá. É penoso, doloroso, mas se a gente tiver união, organização, determinação, a gente tem muita força. Mas para isso exige muita organização, vai ter que ter uma comissão de greve, com 2 representantes por hospitais e tudo mais. Então, para deixar todo mundo consciente do que a gente está decidindo aqui. O próximo. Está chegando no final, gente. Nossa convicção e próximo passo: o CIMED acredita que, com organização, determinação, principalmente união, sairemos vitoriosos nessa negociação. Chegou o momento de decidir. Esta Assembleia tem o poder de definir o futuro das condições de trabalho de todos os membros da PB Saúde. Sua voz e seu voto são fundamentais. Questão central: você assume o compromisso de enfrentar a gestão judicial e politicamente com mobilizações necessárias para garantir nosso direito no ACT. Ponto, né? Eu acho que terminamos por aí. O próximo? Terminou, Tarcísio. Terminou. Então, gente, a gente vai agora para o debate e tirar dúvidas de vocês também. Eu só vou pedir calma, porque eu sei que está todo mundo querendo falar. O Rafael já levantou a mão. Eu vou pedir para Fernando Melo, que está aí na reunião. Já entrou, já, Fernando? Já, professor, estou aqui.
Bom, o Fernando vai me ajudar aí nessa sequência de pessoas que estão escaladas. Então, assim, são no momento 20 horas, a gente vai levar esse debate por uns 40 minutos e depois a gente vai para os encaminhamentos, que é justamente votar. Não tem muita coisa para a gente pensar em negociação. Agora é votar. Se aceita daquela forma, que é a proposta da PV Saúde, de assinar o ACT, com todas as cláusulas que estão lá, e deixar a questão dos plantões para uma portaria interna. Então, quem está inscrito, Fernando, eu peço que a pessoa tente utilizar 2 minutos na sua intervenção, lógico que tem tolerância, mas que a gente, para dar tempo para a maior quantidade de pessoas falarem. Henry, não, acho que é Henry, tá? Pode falar, Rafael. É Rafael, Eu desculpa. acho que era Rafael, Tarcísio. Boa noite, querido. Boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Tarcísio. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, todo mundo. É só algumas dúvidas, Tarcísio. A questão do. Quando você falou da questão da proposta da PB Saúde, existe o risco da gente, porque assim, de ter o ACT e essa portaria ou ser feita, ou não ser feita, ou ser feita e depois ser retirada, e a gente ter que fazer um esquema rígido assim de plantão, tipo como a enfermagem teve aquela polêmica com a enfermagem, que eles queriam que fizesse 12 por 36, como assim, sem ter um dia fixo de plantão, entendeu? Eu queria saber se tem esse risco, se a gente for por esse caminho, e também uma dúvida quanto à questão da greve, né? Se a gente decidir pela greve, como é que seria mais ou menos a gente, no caso da porta, no caso, eu sou plantonista do Edson Ramalho, que a gente atende porta aberta, urgência, como é que seria nessa configuração, entendeu? Acho que é mais só esses esclarecimentos mesmo. Vamos deixar a segunda pergunta, porque aí a gente responde de duas em duas, fica melhor para não virar muito ping-pong. Mas eu já entendi Pode a tua falar, pergunta. obrigado, viu? Desculpa aí. Boa noite, pessoal. Chegando aqui de plantão agora no trauma. Tive uns imprevistos, mas vamos lá. Tarcísio, a minha dúvida, eu não tive tempo de olhar todo o acordo, mas a minha dúvida é a seguinte: já ficou pré-estabelecido aquela questão do adicional de 50%, levando em consideração o que exceder aquelas 24 horas semanais. Pronto, minha dúvida primeira é essa, né? Se já ficou firmado, se já teve alguma contraposição com relação a isso. E uma outra coisa, que é uma questão pessoal minha. Eu, particularmente, eu não gosto muito de trabalhar, de lidar com escalas muito engessadas. 24 por 72, 12 por 36, enfim. É uma questão pessoal minha, que pode ser uma questão pessoal das pessoas aí também. Mas, enfim, se porventura nós assinarmos aqui, definirmos que haja esse enrijecimento aí dessa carga horária semanal, se porventura, em algum momento, a gente possa exceder essa carga, a depender da necessidade, enfim. Então, são alguns pontos que têm que ser debatidos. Então, minhas dúvidas são essas. Eu vou responder a primeira de Rafael e depois a Dilson fala sobre a de Henry, tá? Gente, ó, o Rafael perguntou, que é a grande questão, ou seja, essa portaria, ela pode cair, né? Ela pode lá na frente ser anulada? Claro que pode, né? Ela é uma portaria e se houver mudança, pode. A grande vantagem da portaria é porque torna-se um documento público, né? E se eles quiserem derrubar a portaria lá na frente, tirar esse direito, né? Inclusive, vai nos fortalecer do ponto de vista do movimento que a gente vai fazer. E primeiro que a gente não vai aceitar, né? Vocês não vão aceitar. E vai ser um argumento muito forte para a gente chegar para o Ministério Público, né? Quando a gente estiver lá, ou para provavelmente dizer, ó, a gente aceitou assinar o ACT porque foi acordado que seria
em conjunto com a portaria. Então, nós ficamos muito mais legitimados para enfrentar um movimento de paralisação. Do ponto de vista de hospitais que são porta aberta, que atendem urgência e emergência, o próprio CRM nos proíbe, né, de parar atendimento de urgência e emergência. Então, todo atendimento de urgência e emergência ele vai ser mantido normalmente. O que pode paralisar numa greve são cirurgias eletivas, que a gente possa avisar, né, com antecedência, são ambulatórios, né? A gente pode pensar em reduzir número de diaristas que fazem visitas nos hospitais, né? E olha que eu estou falando da questão dos médicos que são seletistas, vocês, porque as pessoas jurídicas, elas não vão se envolver nessa paralisação, porque a gente não tem nem o poder de obrigá-los a parar qualquer coisa. Então, quem for pessoa jurídica, está regido, né, pelo contrato que ele fechou com a PB Saúde, é uma relação contratual. Mas os empregados seletistas, aí a gente pode, né, estabelecer escalas, né, reduzidas, né, geralmente, no setor público, a gente, dependendo da cabeça do juiz, a gente consegue até 50%, né, mas depende muito da cabeça de cada juiz. Né? Eu já fiz greve aqui na prefeitura que o juiz disse, olha, tem que manter 70% da escala no PSF, então aí não tem paralisação. De 10 PSF, eu só vou parar 3. Então, assim, para a gente perceber que a coisa ela é difícil, né, infelizmente, né, para nós trabalhadores, médicos, né, porque eles acham que a gente tem a obrigação de trabalhar de todo jeito. Né? Banco para, quando um banco para tudo. Né? Então, seria isso, Rafael. A gente não pode parar a urgência e a emergência. As paralisações se dariam naqueles serviços, naquelas unidades, naqueles setores que não trabalham com urgência e emergência. Adilson. Presidente, só reforçando também que não se permite paralisar toda questão oncológica também, é uma questão que atendimento oncológico não para, e também infantil. Então, assim, se tiver serviços dessa natureza também, a gente há vários entendimentos que não é permitido. Então, como você bem falou, é só a questão primária, que eu não sei particularmente se a PB Saúde atua na atenção primária para a população pelo SUS. Agora, respondendo ao doutor Henry, a despeito das escalas, nós temos que entender que existem regras que são previstas em lei. E aí, uma delas é a legalidade da jornada 12 por 36 e a negociação da jornada 24 por 72. A 12 por 36 é prevista em lei, inclusive na CLT, mas a 24 por 72 não existe na lei, só existe negociada. E aí, a justiça entende que deve-se respeitar os intervalos de 36 horas e de 72 horas para a nova jornada. Então, nós negociamos no ACT a redução desse intervalo para 11 horas. Então, assim, para você pegar um plantão para outro, no mínimo 11 horas. Mas que em razão, aí tem uma exceção da exceção também, da necessidade do serviço, vai direto. Se ficar provado lá que quebrou a escala, que você vai ter que dobrar, que você foi convocado, porque senão vai ficar desfalcado, aí está liberado, e aí você vai poder ser convocado, dar seu plantão, ou recebendo extra, ou cumprindo sua escala. Depende do acordo que você vai ter lá, que às vezes vamos entender, né? Vai ser por interesse do médico, como em outras vezes vai ser interesse da saúde. Então, isso tudo vai ser negociado no dia a dia, como já é hoje. A gente deixou lá para cumprir a lei, mas que tenha flexibilidade, você possa negociar, mas se quiser exigir o pagamento, exija, viu? Que é mais que direito. E aí, em relação à questão de 50%, isso aí é inegociável, está na Constituição. Isso a gente chama cláusula pétrea, está no artigo 5º, aliás, artigo 7º, que, no mínimo, qualquer hora extra, acima, por exemplo, das 24 horas semanais ou das 12 horas diárias,
tem que se pagar 50% a mais. Então, isso é garantia constitucional que ninguém pode renunciar, não. Isso aí é irrenunciável. Já para evitar uma sobrecarga de trabalho e que você fique, assim, obrigado a ficar dando hora extra, e sem receber. Como é hoje, você não recebe os 50%. Hoje a gente sabe que se fizer um plantão extra, só recebe mais um plantão, sem um acréscimo. Eu tenho outro ponto, doutor Adilson. Posso falar, não? Mas tem um debate. Pronto. Hoje. Tá, tudo teve bem, a questão. Tarcísio, tudo bem. Não, acho que Raquel pode falar. Raquel? Ah, sim. Pode falar da questão da hora extra, Raquel, que você estava na reunião. Oi, boa noite. Henry, é assim, todo plantão que passar, qual era a negociação? Desde o começo, desde a primeira reunião. São 8 plantões para o salário base, certo? O que passar de 8 plantões no dia da escala fixa da pessoa vai ser pagamento ordinário. Exemplo, faço plantão toda segunda-feira diurno. Tem cinco segunda-feiras no mês. Já eu sou fixa da segunda-feira. A mais não seria pago como extra, porque é o meu dia da escala. O que passar desse dia da escala, ou eu ter que fazer outro dia, cobrir uma licença maternidade, cobrir umas férias, cobrir alguém que ficou doente, que seja fora da minha escala, esse plantão será pago como extra, com 50% do valor a mais. Então, a resposta para a sua pergunta é essa. Essa questão de ficar engessado nos plantões, a Dilson acabou de responder, porém, isso nunca acontece com o médico, não tem como eles fazerem isso. Eles não têm como chegar para a gente e dizer, olha, vocês vão ficar 24 horas de plantão agora e vão descansar 36 horas. Eu nunca vi acontecer. Eu não sei se isso acontece em algum lugar, na EBSE, em algum lugar que tenha, mas eu nunca vi acontecer em 19 anos de profissão, eu nunca vi acontecer isso, que eles tenham que obrigar... Acontece, Raquel. Na EBSE é bem rígido com relação a isso. Certo. Mas não foi falado nada disso na reunião, não foi dito que iriam engessar os horários de trabalho, tá? Ninguém questionou isso, nem da parte deles e nem da nossa parte. E no ACT está, sim, a questão dos 50% nos salários extras, ou nos plantões extras. Ok. Obrigado, Raquel. Nós temos aqui também Vinícius e Nádia. Primeiro está Vinícius, como levantou a mão. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Como havia falado previamente, na última reunião, seria só um extra em cima realmente dos plantões extras. Porque ano passado, em 2024, o governador ele assinou uma lei onde, para o Estado, para a SES, onde permitia o pagamento, né, como uma forma, o pagamento dos plantões extras, como se ele não fosse de natureza salarial, certo? Não se incorporando aos vencimentos e, com isso, possuindo a natureza indenizatória. Por que eu trouxe isso em questão? Como num acordo que está para ser assinado, existe a possibilidade de aumentar a carga horária dos trabalhadores, dos seletistas, então, quem já teria aquela sua carga horária ali, alvo, se caso necessário, você aumentaria junto com o RH, ficaria com a sua carga horária fixa, com isso receberia 13º, férias, licenças, todas em cima já daquele seu salário que você estava prevendo, e o plantão extra, né, que além de ser acrescido pelos 50%, como já foi falado, minha proposta é que isso também seja incorporado, ou seja, que seja remetida a essa lei de 2024 do Estado da Paraíba, para que esse plantão extra ele entre como essa natureza, né, uma natureza que fala indenizatória, que não vai incidir nem imposto de renda ou previdência.
seria uma forma de ganhar como se fosse um bônus naquele mês, né? Quando fosse realizar o plantão extra. Era essa a minha fala. Eu entendi perfeitamente, Vinícius. Realmente existe essa lei estadual, ela regulamenta os plantões do servidor que ele é contratado, né, que é o antigo codificado, o contratado e o servidor efetivo. Só que no regime seletista, essa regra não se aplica, porque é uma lei estadual, e a CLT é uma lei federal. E vai imperar, obviamente, sobrepõe, né, a CLT sobre a lei estadual, de modo que o salário, perdão, o plantão extra, ele vai refletir em toda a sua remuneração, a efeito de contar para 10ª e férias, coisa que no Estado não conta. Vai incidir no FGTS e vai incidir também no imposto de renda. Então, ele não pode ser, por norma federal, de caráter indenizatório. A lei estadual não pode mexer no seu contrato de trabalho aqui no local, não. Mas eu entendi. Mas eu acho que no estado da Paraíba, com todo respeito, os plantões extras, eles só são indenizatórios para não pagar 10ª e férias. Mas para imposto de renda, ele é mais do que salarial. Você paga imposto de renda, só não paga previdência. É assim que funciona no Estado. Quem tem contrato do Estado na SES sabe que é assim. Você tem um contrato de R$ 1.518, salário mínimo, e ganha 30 mil de plantões. Dos 30 mil, incide só imposto de renda. E R$ 115, salvo engano, de previdência. Então, é bem diferente, assim, na prática também. Em que pese a lei do plantão dizer isso, mas a lei do contratado diz o contrário, viu? Diz que tem que pagar sobre a remuneração das terceiras férias. Está tendo conflito de normas aí. A lei das plantões extras com a lei do contratado. E para o servidor público, infelizmente, praticamente zero. Nádia quer falar, né? Isso, Nádia. Boa noite. Eu não dei olhada no acordo. E para quem faz, por exemplo, visita, que está todos os dias, como ficou a questão da carga horária? Pronto, Nádia. Essa foi uma questão que a gente conversou com alguns médicos e não tem como ser 24 horas. Seria uma carga horária de 30, mas livre de ponto. Entendeu? Porque Mas, no caso, a gente ficaria ganhando o valor? de 30 horas semanais, R$ 15 mil. Tá, Entendeu? entendi. Aí explicar você, porque é o problema. Porque está sendo plantão, e plantão não pode ser nem meio plantão, nem pode ser um plantão inteiro, porque ninguém vai ficar 12 horas no hospital fazendo visita. E aí a gente optou que sejam de segunda a sexta, diarista, né? 6 horas por dia, e daria ao final 30 horas semanais. Entendeu? Que é o que se pratica hoje, numa média, mas que garanta a remuneração mais justa para quem é o diarista, né? E aí o diarista, por exemplo, teria também outras vantagens. Vai todos os dias, mas tem outras vantagens. Quando é feriado. Quando é ponto facultativo, se aplicaria a vocês essa regra, entendeu? Ficou bem claro isso aí no acordo. Obrigada. Boa. Ela dispõe sempre. Eu queria, acho que aproveitar e parabenizar, né, aos colegas médicos da PB Saúde e as médicas, né, pela participação na Assembleia. Eu estou vendo aqui 60, quase 70 pessoas, né, presentes aqui, e é muito bom para a gente ter essa participação de vocês, porque qualquer deliberação nos garante aí a representatividade que a gente vai ter aqui no final da Assembleia, né? Então a gente continua o nosso debate aqui. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Adilson, dá assim, um ponto, o que é que pontua mais com relação aos benefícios que a gente conseguiu nesse acordo? Então, pessoal, o benefício que eu senti maior, sem dúvida, para as nossas sócias, é a questão da licença maternidade ser estendida para 150 dias. E se já conseguimos essa vitória parcial, a questão também, nós estamos negociando a questão das folgas para
congressos e assim por diante, afastamentos para tratamento de parentes, filhos e dependentes pais maiores de 60 anos de idade, se necessário também 10 dias. Questão de tratamento de saúde também. Tem vários benefícios. A licença paternidade foi para 20 dias. Sim, mas paternidade 20 dias, então tem isso também. Então, assim, há uma série de benefícios. Final do ano, aqueles O pagamentos. plantão de Natal e Ano Novo, 50%. Porque, assim, na verdade, a gente sabe que pagava já um plantão extra. Eu não sei se recebia, mas diziam que pagava. Então, a gente achou melhor constar, garantir, né? Porque, às vezes, o cara fala de boca e não Pagaram, não pagavam, não. E a gente solicitou 100%, mas eles só aceitaram 50%. Zé, Sheila, Raquel, eu vi o nome Sheila ali. Pois é, Raquel. Eu jurava que tinha fechado com 100. Eu juro aqui. Eu disse, que 50? Mas aí... Não, tinha fechado da primeira vez, Adilson. Zé. Aí, naquela reunião que você não foi, não teve jeito, não teve choro nem vela. Eles falaram que pagariam, mas pagariam 50%. A gente tinha solicitado em todos os feriados, né? Quando a gente estava na reunião só nossa, assim, nossa, que eu digo dos médicos com a CIMED, naquela primeira assembleia. A gente tinha solicitado nos outros feriados também, que é São João, Carnaval, mas eles só aceitaram Natal e Ano Novo, e pagar 50%, só 50%, não pagar 100%. Nas vésperas, deixa bem claro, na véspera, não é nem no dia. Isso, na noite do dia 24 e na noite do dia 31. Isso. Celso pediu a palavra. Celso Firmo. Bom, boa noite a todos. Já levando em conta que daqui a pouco a gente vai deliberar, né? Uma questão, se a gente optar pela assinatura do ACT, do jeito que eles propuseram, fazendo só a portaria. Essa portaria vai ser assinada em conjunto com o ACT já, ou vai ser deixado para assinar depois, certo? E esclarecendo assim, se a gente optar por greve, pelo que eu entendi, nós da PB Saúde, como a maioria é ter atendimento de urgência e terceira, praticamente a gente teria um movimento mínimo de paralisação. Eu acho que seria um movimento muito enfraquecido, e aí eu queria que se me esclarecesse se eu estou enganado nesse ponto, né? E se deixasse depois, se caísse a portaria, eu acho que o movimento da greve seria mais forte, mais embasado. Perfeito, Celso. Com relação à questão da assinatura, eu acho que a Dilson ficou de preparar a enquete, né, porque a votação vai ser pela enquete, então tá lá, né? São duas votações. Primeiro, assim, a gente assina o ACT, né, como apresentado na minuta, com as portarias. Ou a gente não assina o ACT. Então, são duas votações aí. Então, a assinatura dessa portaria, aí a gente vai discutir depois, que aí é o óbvio, né? Eu acho que é o óbvio que a gente só vai assinar o ACT depois que a portaria estiver assinada, né? Para a gente garantir, né, justamente que eles cumpram com a palavra, né? O colega que estava na reunião lá, que é médico, né, disse que ele dava a palavra dele, que era a palavra do superintendente, mas assim, particularmente eu acho que só vale o que está escrito. E aí, como a gente aceitou a contraproposta dele de tirar do ACT a questão dos plantões, logicamente a gente só vai assinar o ACT se eles assinarem a portaria primeiro. Só Dani, fazendo um adendo à pergunta do Celso, ficou assim, acordado verbalmente lá, Celso, foi por esse colega que representava o Johnny, ele disse que no mesmo dia que assinasse o ACT, assinaria a portaria. Disse que não seria os dois documentos assinados numa oportunidade só. Eu queria só que o presidente reforçasse essa informação. E foi Perfeito. isso que eu vi falar.
Foi isso. A gente vai, inclusive, tentar que no mesmo dia seja assinada a primeira portaria. E a gente já está aceitando assinar o ACT, então o que eles estão trazendo de novo é essa portaria para essa negociação. Dani, fica à vontade, Dani. Dani também estava na reunião. Oi, eu tô saindo do Metropolitano, no corredor. Teve uma parte que eu não vi lá no dia da reunião, doutor Tarcísio, mas que foi falado no podcast. Eu não li isso, não sei em que parte está isso. E teve até um colega que colocou no grupo, que era... Tem 2 pontos, na verdade, em minha pergunta. A primeira é a equiparação, porque no podcast ele falou que as pessoas que fizeram concurso como não especialistas, meu caso, eu sou concursada como clínica geral e eu sou intensivista, porque na época que eu fiz o concurso eu não era, iriam ter o salário base para os 8 plantões que a gente está tentando negociar de 12 mil, e que especialistas ficariam 12.500. No podcast isso foi falado, e eu não vi em que lugar isso está. Era o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu perguntei pessoalmente é aquele rapaz que eu acho que era o advogado, o que estava de frente a mim, sobre o plano de cargo de carreiras, justamente para condições como essas, pessoas que vão progredir, quanto tempo faz que a gente está na PB Saúde, tem gente que está 3, 4 anos concursado já, e como é que a gente, se existe alguma possibilidade, eu perguntei a ele qual era a previsão, a ele, 6 meses a 1 ano, eu disse, pô, faz anos que a gente escuta que é 6 meses a 1 ano, porque isso tudo está atrelado, de uma forma muito intrínseca, porque todas essas coisas que a gente está fazendo, de nada vão adiantar se a gente não tiver um plano de progressão. Se você não tiver estímulo a virar um especialista, se você não tiver um estímulo a virar um mestre, se você virar um doutor, a você abdicar de outros serviços para estar no hospital longe, feito esse, por exemplo. Então, se tinha como a gente, de certa forma, amarrar em algum ponto a cobrança, ou se a gente vai ficar esperando mesmo, vamos resolver essa pauta, depois a gente vai para cima da próxima. E se em algum lugar está essa história de quem não fez concurso para especialista conseguir esse salário, porque eu não sei onde é que isso foi colocado, mas isso foi falado. É isso. Dani, a questão da remuneração já é lá em cima. Agora, a última cláusula, que é a 60, fala do plano de empregos, carreiras e salário, né? A empregadora, né, ela se compromete a elaborar e implementar um plano de carga e remuneração, PCCR, para seus empregados, respeitando sempre a condição mais benéfica ao empregado, individualmente especificado. O PCCR deverá ser discutido com a categoria profissional no prazo de 6 meses deste acordo e implementado no prazo de 12 meses, também a partir da data da assinatura deste acordo, podendo referido prazo ser prorrogado por igual período. Então, aqui ele está dizendo que em 6 meses inicia a negociação, a elaboração do PCCR, e com mais 6 meses ele será implementado. Lógico que a gente sabe que eles colocam com prorrogado por igual período, então seriam 2 anos. Mas vai depender muito da gente, de vocês, da gente botar essa... Porque vai ter que formar uma comissão com representação de vocês, e isso depende muito dos interessados, e os mais interessados somos nós, os médicos. Então, está previsto aqui a cláusula 60 para a gente elaborar isso em 6 meses e implementá-lo dentro de 1 ano. Tá, e a da remuneração está isso. A remuneração está na cláusula lá em cima. Tem aqui, piso salarial, cláusula 3. A partir de 1º de agosto de 2025, o piso salarial será fixado nos seguintes valores e condições: 11.088 para a jornada de 24 horas semanais e 120 mensais para médicos sem registro de qualificação, sem RQE, e 12.000 para os médicos com registro de qualificação. É exatamente isso que fica dúbio, porque ele fala sem registro de qualificação. Uma pessoa que fez o concurso para uma vaga de não especialista, não está escrito isso. O que está escrito é a pessoa que não tem a qualificação.
Então, e aí eu ponho a minha situação, do meu colega Rafael, de alguns cardiologistas aqui, que são concursados como clínico, porque na época estavam fazendo prova de residência, estavam na residência, e se tornaram especialistas durante seu tempo de PB Saúde. E é isso que eu não vi escrito em lugar nenhum, porque ele falou no podcast e ficou como certo isso. Teve até um colega que colocou no grupo, agora sim, tá justo, tarará, tarará. Mas da forma que eu não tinha chegado ainda na hora que pautou isso na reunião, eu não achei isso e realmente não está, Mas porque o que assim, está aí é. eu vou perguntar a Dilson agora, né? Porque realmente isso é um detalhe Você importante. entendeu? Você entendeu o que eu Entendi, um falei? Porque detalhe aí está escrito importante. sem especialista. Exato, O isso é um meu detalhe concurso, importante. Se você, durante o seu tempo, fez a sua especialização, detém o seu título de especialista, o seu RQE, eu acredito, Adilson, que se você chegar no RH e comprovar, o seu salário Não, sobe. ela está com razão, Dani, aí. Olha, eu sempre digo, anota aí, o tem óbvio brecha, tá tem que vendo ser que tem bem brecha? escrito. E aí, a gente, nesse caso, eu acho que o Dani tem razão, está na fase negocial ainda, não fechou. E se ficar provado que aquele método alcançou, com mérito próprio, obviamente, o título de especialista e ter comprovado o RQE junto ao Conselho Regional de Medicina, a inscrição, que é o documento mais hábil, obviamente, em contexto, inclusive, ele tem que fazer jus. Aí eu acho que é necessário, nesse ponto aí, um aditivo na negociação para constar realmente o que Dani está apontando. Olha como é importante. Inclusive com ameaça, porque não aconteceu comigo, mas já aconteceu com um amigo de receber ameaça, de dizer, ó, você está aqui na UTI a favor. Você fez um concurso como clínico, você se tornou intensivista, mas você está aqui porque eu sou uma pessoa boa. Isso é assédio. Bom, isso é É. assédio. Isso é assédio. A gente se compromete, Dani, a aproveitar que está nesse momento de negociação e tentar pontuar isso, né, dentro desse acordo, dessa minuta que a gente recebeu deles, né? Para tentar dar essa garantia já bem explícito que aquele médico que comprovar o seu RQE, ele passa a ter uma remuneração conforme está aqui na cláusula 3. Pronto, Combinado tá. assim? Combinado. Era isso. Obrigada. Obrigado a você. Temos Tatiana para falar. Pode falar, Tatiana. Tatiana? Acho que ela acabou esquecendo a mão levantada. Mais alguém quer falar? Tatiana falou que não está conseguindo falar. Pronto, qualquer coisa pode digitar, Tatiana. Teu microfone está mutado, mas qualquer coisa digita ou manda para alguém que a pessoa traz aqui a fala. Ela tinha me perguntado, a questão que ela tinha dito é o seguinte, se a PB Saúde pode proibir, vou colocar um número máximo de plantão para não pagar hora extra. Para não pagar esse plantão extra. Pode. Na PB Saúde não, na EBSER mesmo você não pode fazer nenhuma a mais, a não ser que seja autorizado. Pode sim, e não vejo nenhum problema legal nisso, mas como a gente não custa no acordo de uma limitação, nada impede que eles ponham por portaria, entendeu? Agora, Adilson, o limite a gente sabe que é o teto, né? Ninguém vai pagar mais do que o teto, né? Só por si só já é o limitador. Porque senão você não recebe, não, vai trabalhar de graça para o governo, vai ter um teto aí, entendeu? Então, assim, é só ficar ligado no teto do governador. Apenas isso. Adilson, boa noite, pessoal. Boa noite, Porque amigo. minha dúvida é o seguinte: a gente assinando esse ACT, né, em conjunto com essa portaria, é um meio deles não pagarem hora extra, eles podem limitar, porque hoje eu faço 24, que é do concurso, mas eu faço mais 2 plantões de 12 horas. Então, hoje minha carga horária tem semana que é 36 e tem semana que é 48. Então, a minha dúvida seria o seguinte: justamente para eles, uma forma de burlar para não pagar hora extra, dizer assim, não, agora você só pode fazer os seus 24 semanal, e aí, se porventura cobrir um colega, enfim, alguém que tiver de licença, você pode fazer extra. Será que eles podem fazer isso? Pode. Se você quiser uma carga maior, tem que aumentar a jornada. É porque é o Entendi. seguinte, pessoal, deixa eu dizer uma coisa muito franca a vocês. Vocês já colocaram os plantões extras, o que é completamente natural, né? No ordinário. Extra. E aí já virou ordinário fazer plantões extras.
quando você tem tempo na escala. E aí, nesse caso aí, você dizer, não, eu vou escalar B em vez de C, e aí é a regra do jogo. Por isso que as pessoas podem ter que refletir se não querem pegar uma escala fixa, garantindo uma remuneração maior no mês. Aí é uma questão que é pessoal. Outros, aqueles vão saber que vão arriscar e vai dar tudo certo mesmo, porque alguns vão conseguir, em razão da necessidade do serviço, eles, pelo que eu vi, não fecha a escala. Vai sempre precisar, atualmente, hoje, de extra. Hoje, não fecha escala praticamente nenhum serviço lá, não especialidade da PB Saúde. Isso foi dito por um diretor. Por isso que estão preocupados com os extras. Agora, que pode limitar, pode, e nem sequer escalar você. Estou sendo muito franco, porque quem é 24 horas, 24 horas, porque senão vai ter que pagar mais. E ele não quer pagar mais, funciona dessa forma. Entendeu? Aproveitando, Adilson, Só dando um eu já adendo, calma, desculpa. desculpa, Raquel. Já adiantando, a intenção realmente é essa Adilson, vê mesmo. teu zap aí. Rever os coordenadores vão ser instados a rever todas as escalas e pedir para nós nos adequarmos a escalas fixas, porque é de interesse da PB Saúde não estar pagando plantão extra realmente. Por outro lado, a gente sabe que as escalas estão furadas e assim vai ter a possibilidade. Mas para quem já tem essa questão fixa, eles vão transformar em plantão ordinário mesmo. Já a partir do momento que assinar o ACT. Dalman, deixa eu só falar, inclusive, eu fui abordado por um dos meus coordenadores, eu acho que faz umas 2 semanas, um pouquinho mais, a respeito dos meus plantões fixos. Me pediram para que eu estabelecesse quais são os plantões fixos que totalizassem 24 horas semanais. Porque o excedente seria plantão extra ou ordinário, não sei como é que eles vão trabalhar. Mas, enfim, eles me pediram essa informação e eu tive que passar. Só dando assim, deixando bem claro que teve muita gente que veio falar comigo sobre perda de escala por causa dessa questão das 24 horas. Justamente para quem quer fixar sua escala e quer receber o valor que já recebe hoje, vai ter a opção de aumentar a carga horária. Então, o mínimo é 24 horas, mas você quer... mas eu faço 40 horas semanais. Então, você vai no RH e solicita que seu contrato seja aumentado para 40 horas. Aí você vai ter que cumprir as 40 horas. Mas não vai ficar mais do jeito que é hoje, que se pede 6 plantões, exige 6 plantões e a pessoa faz mais e vai recebendo mais. Se você quer fixar, que é uma coisa certa, você vai precisar aumentar a sua carga horária. Se a pessoa quer ficar só com as 24 horas e ficar contando com a sorte de que vai aparecer os buracos na escala, também pode acontecer. Mas se a pessoa quer fixar, que quer continuar daquele jeito, vai precisar mudar para os outros horários que estão disponibilizados, que é 36 horas, 40 horas e 44 horas. Temos 2 pessoas para falarem. Tatiana vai querer falar alguma coisa ainda? Não, só agradecer o esclarecimento. Obrigada, pessoal. Tranquilo, obrigado. Temos João Pedro agora para falar. Olá, boa noite, pessoal. É só esclarecendo um ponto aí sobre o que a Raquel falou sobre a respeito da ampliação da carga horária, lembrando que a quem tiver outros vínculos públicos em outros serviços, né, acho que isso terminaria prejudicando do ponto de vista legal, né, porque se você excede as 40 horas aí com vínculos públicos, aí você já está trabalhando aí na margem da lei, ou me corrija aí, por favor, se eu estiver errado. Vou corrigir, João Pedro. O que você falou é super importante, mas isso é de outra era. Graças a Deus, em 2019, o governo federal baixou que pode ilimitadas horas, ilimitadas, não tem mais limite nenhum, mas que nunca podem ser incompatíveis, não pode dar choque hora nenhuma. Isso foi um avanço grande, porque antigamente tinha aquela limitação de 60 horas, né? Que tal. Mas, graças a Deus, amém, isso foi revogado pelo governo federal. E o que aconteceu? Hoje, a única situação que a gente tem que ver, cara, é se não bate. Você não pode, por exemplo, estar no mesmo canto ao mesmo tempo, hora nenhuma. Aí, se tudo der certo, nenhuma hora bater, amigo, seja feliz, faça
ilimitadas horas. Isso está bem claro pelo STF. O STF, nesse ponto, foi bom. Disse, olha, o único critério hoje é compatibilidade de horários. Aliás, deixando bem claro, é ter profissão regulamentada, que é o caso do médico, que a profissão tem previsto em lei, e nunca ter incompatibilidade. Pô, isso foi um avanço, assim. Agora, tem os locais que são frescurentos, com a EBSER. A EBSER faz até o cálculo do deslocamento, cara, porque realmente teve pessoas aqui da PB Saúde que sofreram com a EBSER, que esse era o cálculo do metropolitano para o HU. Olha, ele está gastando 20 minutos. Aí a gente teve que fazer um ajuste na escala da PB Saúde, do cara, tipo assim, chegar às 6h30 da noite e sair às 6h30 da manhã. Olha, essa meia hora terra. Porque não tem como não sair às 7 da PB Saúde, né? Do metropolitano, está às 7 no HU. E aí a EBSER está repombando aí com esse troço aí desse deslocamento. Entendeu? Mas foi boa observação sua. Essa lenda, graças a Deus, foi enterrada. Graças a Deus, de verdade. Doutor Adilson, só um adendo à sua fala, existe ainda a limitação de quantidade de vínculos. Não, aí dois ilimitadas horas. Agora, quando eu digo ilimitado, é porque o cara pode arrochar mesmo, né? Veja aí, Adilson, o seu zap. Agora, presidente. Então, essa realmente foi uma coisa... Só que vamos torcer. Aqui na PB Saúde, eu acho mais flexível a questão da jornada, quando eu olho para a EBSER. Rapaz, a EBSER, quem é da EBSER aqui sabe, viu? Pontinho eletrônico lá, pessoal tudo fiscalizando a jornada assim por diante, entendeu? Mas é isso aí. Aí, se alguém tiver mais alguma dúvida a respeito do ACT, é uma honra poder esclarecer para vocês aqui, porque a gente está andando já na hora para avançar. Pois não, Vinícius? Maio. Boa noite novamente aqui. Não, sobre a questão do salário, né, para as 24 horas, que ficou acordado, se eu não me engano, no último contato, que seria 12 mil para o sem RQE e 12.500 para com RQE. Eu queria só a confirmação disso aí. Não, Vinícius. Foi não. Isso, desde o início, é de acordo com o edital. Só para vocês terem dimensão da coisa, essa negociação vem desde da lançamento do edital. Essa é uma negociação cansativa da PB Saúde. É um vai e não vem tão grande, muda a gestão e assim por diante. O plantão praticamente é 1.386 para 100 RQE e 1.500 para RQE. Vezes 8, 12 mil para RQE e 11.188 para quem não tem RQE. Tranquilo. Eu acho Não, que como ele falou havia no falado na podcast, última vez, mas eu acho que ele falou sem Raquel, saber. deixa eu ver se terminar aqui, Raquel, por gentileza. Pois não, rapidinho. Não, é como havia falado até no grupo, eu acho que torna-se injusto a diminuição do salário, porque a preço de hoje é como se quem não tem RQE ganhasse os 12 mil, se é que você me entende. E a partir do momento que houver o acordo, aí vai acabar recebendo menos, entendeu? Eu entendo perfeitamente. Isso é uma Aí boa. a questão era só essa aí, porque assim, eu vou falar do meu caso, eu já estou há 2 anos e meio na PB Saúde, e eu trabalho no setor dos especialistas, não tem RQE. Eu faço o mesmo serviço que eles, entendeu? Aí continuarei no mesmo local, e aí eu vou receber menos, entendeu? Torna-se muito injusto nessa parte, que há 2 anos e meio recebendo como eles. Aí agora, a partir do momento que assinar o acordo, por não ter RQE, mesmo fazendo a mesma função, eu vou ter um prejuízo, né? Eu acho que, no mínimo, deveria manter, né, o que a gente já ganha hoje. Então, se mantiver, você vai continuar ganhando igual que ganha hoje. Adilson. Não. A preço de hoje, a gente recebe mais. Mas quanto é um plantão seu hoje, bruto? Não, um plantão, em média... Não, vamos falar o bruto. Depois você fala o líquido, bruto. Quanto é o Não, bruto? o plantão bruto é 1.100, o que fala extra, né? Porque assim, o salário base é 4.500. Exato. Aí é aproximadamente. Aí fica um equivalente a 3 plantões. O que passar disso, ele entra como extra e você recebe 1.100 de cada 12 horas que você fizer, mais uma bolsa de 280 e alguma coisa,
o 280 um pouquinho, que é líquido. Aí você Isso. faz 1.100 menos 27,5, vai ficar com mais os 200 e tanto, e aí no final de tudo você consegue Não, numa eu faixa que entendi. eu... Ei, Entendeu, Adilson, né? Arranjos Adilson, aí, mas assim, Adilson. pois não, Não, presidente. eu queria só interromper, porque a gente já passou do que a gente havia previsto para as 8h40, né, e todo mundo deve estar cansado dos seus plantões. Então, assim, para não cortar a palavra de ninguém, acho que o Vinícius já falou, está com a mão levantada, mas acho que foi dessa última fala, né, Vinícius? Isso, Já. isso mesmo. Isso, e Agora Tatiana tem Tatiana também. agora. Então, a gente vai dar oportunidade para Tatiana falar, e a gente só vai abrir uma nova fala se for uma coisa extra ao que a gente já debateu aqui. Tatiana, e prepara a enquete, ó, como eu mandei no seu zap. Não, Vai ser bem Tarcísio, foi objetivo. sem querer aqui, pode desconsiderar, obrigada. Então vamos para a enquete. Raquel, seu comentário era alguma coisa além do que foi discutido? Não, não, eu só ia dizer que é conforme o edital. Obrigado, Raquel. Eu queria Adilson, quando parabenizar. vier a enquete, me avisa que a gente explica como é que faz para votar direitinho. Queria parabenizar as médicas, colegas médicas, que estão a grande maioria aqui dentro da nossa Assembleia, né? Mostrando mais uma vez que vocês estão ocupando, né, já mais de 50% dos postos de trabalho. Isso é muito bom. É verdade, Jéssica. E, gente, deu para colocar já? Agora, presidente, um A segundo. gente vai votar, vai ser colocada uma enquete, a gente entra em regime de votação, que é justamente, como está na enquete, saber se a gente concorda em assinar o ACT em conjunto com as portarias, seria uma votação, como está, e a outra é se a gente não assina o ACT sem a questão dos plantões dentro do ACT. Então, eu acho que a gente já pode iniciar a votação lá Pronto. no Acabei de enquete. lançar, presidente, aqui a votação Então, na enquete. aberta a votação, né? Quem não entendeu pode perguntar aqui que a gente explica os pontos aí, sem mais defesa, né? Pessoal, só para explicar, para poder achar a enquete, para quem tiver no computador, é só clicar nas bolinhas no canto inferior direito, e aí vai ter um botão enquetes, e aí você vai achar a enquete. Para quem tiver no celular, tem os 3 pontinhos, vai ter ferramentas, e aí você vai achar a enquete também da mesma forma. Lembrando a todos que nossa festa para os médicos é dia 24/10 agora, né? Sexta-feira, lá no Paço dos Leões. Um momento de confraternização nosso com todos os colegas médicos. Os médicos que são sindicalizados e as médicas sindicalizadas têm a entrada grátis, free, né? Ou seja, só passar no sindicato, adquirir a pulseirinha, e também tem desconto de 50% para levar um acompanhante ou acompanhante. Dizer para os médicos que são também concursados do Estado, né, Nilson? Aí a novidade, você dê a notícia aí. Pessoal, eu não, com muita honra, eu digo a vocês, eu advogo para o sindicato há mais de 10 anos, e com muita honra mesmo, mas assim, conseguimos, graças a Deus, mais uma vitória. Essa semana foi de muitas vitórias, amém, Senhor. Que foi para os médicos que são concursados do Estado. Por incrível que pareça, até hoje, eles não recebem adicional noturno, quem é da SES. E aí o TJ conseguiu, graças a Deus, conseguiu não, deferiu uma ação nossa, nós ganhamos na primeira instância e recorremos para a segunda para que fosse feito sobre a remuneração, o adicional noturno, porque a juíza tinha dado só sobre o salário base, R$ 2.000, em média. Pouco mais, pouco menos, não lembro agora. E agora não, vai ser com toda a remuneração, gratificações, plantões, assim por diante.
E aí, realmente, a vitória é maravilhosa. E quem é da EBSE, que eu sei que alguns são da EBSE, nós conquistamos pela Federação Médica Brasileira, a liminar saiu ontem, garantindo a manutenção integral do adicional de sobriedade sobre o salário contratual, ou seja, ninguém haverá perdas salariais na sua remuneração. Então, foram vitórias realmente maravilhosas para a categoria médica. Todo mundo, quem é do Estado, vai ganhar um pouco mais, quem é da BBC não vai ter nenhum prejuízo. Então, muito obrigado, presidente Tarcísio, por me conceder essa confiança. E eu digo e repito, é uma honra para mim defender com muito orgulho e com muito entusiasmo e com muito afinco a categoria médica, que, vez por outra, é sempre injustiçada por achar que vocês... mas médico tem dinheiro, rapaz, se tivesse dinheiro que vocês falam, os caras já estavam aposentados, sempre digo isso, porque sempre diz, né? Ah, não precisa não, precisa. Ninguém trabalha por hobby, não. Trabalha porque gosta e porque precisa. Eu sempre digo isso, mas infelizmente alguns não compreendem dessa forma, não. Olha, pessoal, nós temos aqui 54 pessoas, das quais eu acredito que umas 50 estejam aptas a votar. Nós só temos até agora 26 votos, viu? 21 de um lado, 5 do outro, e nenhuma abstenção. Então, está faltando mais gente votar. Vamos embora para terminar essa reunião. Pessoal, só para lembrar mais uma vez, no canto inferior direito, para quem tiver no computador, tem 9 bolinhas. Clicando vai aparecer enquetes. Para quem tiver no celular, clica nas 3 bolinhas que tem do lado da mão ou do lado do microfone, e aí vai clicar em ferramentas. Para quem está no Mac, que Raquel até identificou esse problema agora, que é diferente dos dois, nem é celular, nem é desse jeito do celular normal, nem é da maioria dos computadores, a gente está procurando o botão agora, que ela ainda não achou. Já já a gente avisa aqui. A gente vai dar mais 4 minutinhos. Não, quem votou não está liberado ainda não, Thaís. E é só um pouquinho. Vamos dar mais 4 minutos para vocês votarem e seria interessante que todo mundo votasse para a gente ter realmente uma representatividade estando presente na Assembleia. Acho que não ficou dúvida, né? E quem não quiser votar, só é votar em abstenção. Então, com 4 minutos, são 20h56, às 21h, a gente vai encerrar a votação, proclamar o resultado e encerrar a Assembleia. Com alguns encaminhamentos rápidos. Sim, Dani, pode falar. Oi, é só essa pauta que eu levantei, porque o texto deixa dúvida, né? Está escrito CNQE e CONQE. Não está escrito concursados como não especialistas ou concursados como especialistas. E você entendeu que minha pauta fazia sentido e que eu tinha razão. E em que momento a gente vai levar isso? A gente vai... Eu não entendi muito bem em que momento isso vai ser posto. A gente vai dizer, olha, temos pessoas, a gente vai deixar isso para quando tiver um plano de cargos e carreiras, a gente vai levar isso agora, é só isso. Eu já votei, mas isso que não ficou claro para mim. Eu entendo, Dani, que tem espaço ainda para a gente consertar isso. Porque até eu acredito que seja uma situação que não seja, que envolva muitos colegas. Então a gente vai tentar, vamos dizer assim, incluir nessa minuta ainda, né, esse ponto para deixar resolvida essa situação. Acho que a Adilson pode providenciar esses contatos. Tony, eu já botei aqui a observação, já vou mandar para eles amanhã, deixa eu olhar. A gente tem negociação, não assinou ainda, tem negociação, e eu acho que agora, veja bem, Dani, lembrando mais uma vez, nós estamos na negociação, o outro lado tem que aceitar, igual casamento, só vai dar sim, o padre só vai tentar, sejam casados, se outra parte aceitar, né? Mas, assim, há uma coisa muito plausível, muito justo, né? Que você, o mérito próprio, conquistou RQE, se eu sou mais do que justo e ganha igual quem tem RQE, não faz sentido nenhum no pelo. Porque o que leva, a PB Saúde precisa, eu, por exemplo, eu virei PB Saúde vezes 2, eu passei no concurso de novo, dessa vez como intensivista. Na outra época eu estava fazendo prova de resistência.
E eu pedi fim de lista para pensar e organizar minha vida, porque eu morava em Pernambuco. E se isso não acontecer, eu vou pedir exoneração do primeiro concurso, porque não faz sentido eu fazer o mesmo trabalho em 2 lugares diferentes, ganhando menos em um deles. Beleza. Então, existem diversas pessoas nessa condição. Então, eu acho que isso tem total espaço de negociação, porque não são muitas pessoas. São as pessoas do primeiro concurso, basicamente. Mas são pessoas que, se saírem da escala, vão representar um desfalque importante para o hospital. Então, acredito que seja do interesse dele e para estimular o desenvolvimento do funcionário. Se você tem uma pessoa que gosta e se especializar, isso é um ganho para a empresa, seja ela pública ou privada. Claro, você vai dar o seu conhecimento ao trabalho e nada mais justo do que o seu esforço ser recompensado, tanto pelo conhecimento como pelo trabalho. E o texto ficou vago, entendeu? Acho que a gente pode pegar nesse ponto. O texto ficou vago. Era só isso. Obrigada, viu? Está na hora de dormir. Ok. A 1 minuto do encerramento da votação, gente. Então, quem não votou tem a oportunidade de entrar para a história, né, do primeiro ACT. E a validade do ACT é de 2 anos. Já quando for agora em abril, né? Então, em março de 2026, vai ter uma rodada de negociação para o reajuste salarial, né, de, no mínimo, o IPCA acumulado. Bom, 21 horas. A gente vai encerrar a votação aí. Pode encerrar aí na enquete, fechar a enquete. Né? Deu uma votação expressiva, Adilson? Só o chateado. Agora. 31, damos 37 votos e 50 elegíveis. Como assim? Cadê o pessoal? Gente, vamos votar, ó, já vai acabar a enquete. Já acabou. Pronto, já acabou. Então, vamos para a próxima. Já acabou, né? Ou seja, foram 31. Pode proclamar aí, Antônio? Antes, Thaisa. Oi, gente, boa noite. É só para tirar uma dúvida com a Adilson. Porque está tendo uma certa divergência entre os DRHs, apesar de serem todos PB Saúde, por exemplo, entre o Edson Ramalho e o Metropolitano em relação à licença maternidade. No Edson, parece que as coisas já estão mais estabelecidas, mas pelo que eu estou vendo com as meninas que tiveram bebê agora, ainda não estão com o posicionamento do RH do Metropolitano em relação a essa ampliação para 5 meses. Isso pode existir? Pode. Isso se chama safadeza. Digo logo a palavra logo, eu não tenho paciência mais não. Manda direto para PB Saúde Sede, que aí está resolvido, porque foi dito na minha frente pelo chefe do RH, disse, olha, mande a ordem, a ordem foi dada, eu vi. Então deve ser uma vontade do povo de lá, então, aí manda direto para o RH da PB Saúde. Da PB Saúde, né? Lá o pessoal está mais do que afiado, entendeu? Isso é safadeza para mim, não faz sentido. Me desculpa a irritação, mas que isso o RH do Metropolitano é um RH absurdamente desorganizado e que faz a gente passar por situações bem difíceis, que eu já tive alguns problemas lá no RH. Se chama inveja. É o que eu aprendi com o colega de vocês hoje. Na vida, escolher o X errado, na hora de escolher o vestibular. Tá bem, então. Obrigada. Então, para estar direto para o RH da PB Saúde, não é isso? Adilson, você proclame o resultado. Vamos lá, pessoal. Então, a enquete tem aqui aberta, finalizada. Já posso finalizar, então, né, presidente? Enquete? Pode, já está finalizado. Opa, então, finalizada a enquete. Com 31 votos, a opção 1. Concordo com que o limite de plantões mensais seja fixado em uma portaria da PB Saúde e devemos assinar a ACT em conjunto com as portarias. E aí, a segunda opção, com apenas 6 votos, não concordo em assinar a ACT sem a cláusula do limite dos plantões. E a outra 0 votos, abstenções. Então, assim, por uma maioria considerável, ganhou a opção 1. Eu vou fazer aqui um print
irmão não faz, Então, assim, fica deliberado pela Assembleia e o CIMED-PB está autorizado a assinar em conjunto com as portarias. Isso é importante, porque a gente só vai assinar se a portaria estiver pronta do nosso lado, assinando um e assinando a outra. Isso é uma condição sine qua non para que a gente estabeleça esse ACT. E vamos, Dani, tentar incluir com certeza esse ponto, não vejo dificuldade, até porque a gente vai ter um argumento muito forte, né, porque vocês cederam uma coisa muito importante. Então, eu acho que a PB de Saúde tem mais do que a obrigação de conceder esse direito também para vocês no ACT, né, para esse caso que você levantou. Gente, eu fico feliz, né, de a gente ter conseguido fazer uma assembleia que me parecia ser muito mais conflitante, mas eu acho que vocês entenderam, né, que a gente às vezes não ganha tudo que a gente deseja, né, mas a gente avança, né, no ponto de vista de garantias importantes para vocês, e que o compromisso assinado pelo superintendente é importante, né, e que caso eles queiram retirar esse direito conquistado, né, vai ter uma reação muito mais forte, muito mais organizada de vocês, que terão sempre o CIMED-PB como um orientador e um parceiro nessa luta, né? Então, se sindicalizem, fortaleçam esse sindicato que está conquistando muita coisa para os médicos. Tivemos aí 2 grandes ações ganhas através do nosso jurídico, né? E é um trabalho que demanda muito tempo, né? Eu não sou médico da PB Saúde, sou médico da Prefeitura de João Pessoa, mas, assim, é uma luta difícil, porque a gente tem que estar disponível todo o tempo. Muito obrigado, boa noite. Deixo franqueada a palavra para quem quiser expressar alguma dúvida ou se despedir também. Com Deus, pessoal. Boa noite, até logo. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado, Fernando Melo. Mas caiu. Fernando Melo, nosso secretário-geral, Jacemi estava presente, Otávio. Boa noite e a todos todos. vocês. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Bom descanso. Até breve.